Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, amém? Glorificamos a Deus por podermos estar aqui mais uma vez. Deus nos guardou durante esse dia, nos sustentou e tem nos abençoado. Podemos estar aqui para louvar a Deus, para colocar a nossa vida diante dele em oração, para estarmos em comunhão uns com os outros, como membros de um mesmo corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E nós estamos também muito felizes em poder estudar a palavra do Senhor juntos aqui nesta noite. Eu quero convidar você que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Instagram da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, pelo Facebook da nossa igreja, que você esteja com a sua Bíblia aberta, com o seu coração aberto, que você convide a sua família para participar deste momento de culto. E nós vamos iniciar este culto orando. Eu quero convidar a irmã Márcia Terra, para orar. Nós vamos orar, nos lembrar em nossa oração dos nossos irmãos e amigos ali de Cambuci, do distrito de São João do Paraíso, que devido a uma grande tromba d'água estão passando ali por algumas dificuldades. Algumas pessoas perderam seus móveis, perderam até mesmo os alimentos que estavam na despensa. Nós já temos nos mobilizado, as igrejas batistas têm se mobilizado para arrecadar materiais, para ajudar esses irmãos e esses amigos ali naquela localidade, mas sobretudo nós precisamos orar, amados. Lembre-se de orar por Cambuci, por aquelas pessoas, por nossos irmãos e amigos ali também da localidade de São João do Paraíso. Oremos. Bendito e eterno Deus, Pai que está nos céus, nós te rendemos graças, Senhor, por podermos, ó Deus, estarmos mais uma vez junto dos nossos irmãos, para te agradecer, ó Deus, pelo dia, pela alimentação, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, pela a tua palavra, que é a nossa alimentação, ó Deus, que nos fortalece para caminharmos, ó Deus, diante deste mundo, pregando a tua palavra, ó Deus, quem quer que for, ó Deus, perto, ó Deus, longe, que nós possamos, ó Deus, estar levando a tua palavra. Senhor Deus, com o pastor que vai trazer o recado de Deus aos nossos corações nesta noite, seja com ele, ó Deus, usa através do teu Espírito Santo, abençoando também a vida da irmã Raquel, dando, ó Deus, saúde, ó Deus, sabedoria diante de ti. Senhor Deus, com a nossa igreja, ó Deus, a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, que possamos, ó Deus, firmarmos, ó Deus, a base, ó Deus, na rocha que é Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. E queremos, ó Deus, neste momento pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida daquelas pessoas que passaram, ó Deus, por esse acidente, ó Deus, da natureza, ó Deus, que tiveram suas casas inundadas. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja provendo recurso aos nossos irmãos e amigos, muito conhecidos, ó Deus, dessas localidades. Agora, Senhor, nós pedimos pelos nossos missionários, pedimos, Senhor, por aqueles que estão no campo pregando a tua palavra. Seja também com os irmãos que estão enfermos, ó Deus, que o Senhor esteja fortalecendo, curando, se assim for a tua vontade, o teu querer. É no nome santo e precioso de Jesus que nós te agradecemos. Amém e amém. Amém. Amados, vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar o hino de número 154, Firme nas Promessas. Vamos juntos louvar ao Senhor. Abra o seu cantor cristão no hino de número 154 e vamos louvar a Deus.
o meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindas tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre veja assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Glória a Deus. Precisamos estar firmes, firmados nas promessas, nas palavras de Jesus, na palavra de Deus para cada um de nós. Amados, eu convido a abrirmos as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Semana passada estudamos do versículo 1 ao versículo 8. Hoje estudaremos do versículo 9 ao versículo 12. Estamos estudando na semana passada e completando nessa semana a respeito de uma vida agradável a Deus, uma forma de viver que agrada a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 9 ao versículo 12. Vamos ler juntos? Assim diz a palavra do Senhor. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que se vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Porque certamente já o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia.
Exortamo-vos, porém, irmãos, a que ainda nisto abundeis cada vez mais, e procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo mandamos, a fim de que andeis dignamente para com os que estão de fora, e não tenhais necessidade de coisa alguma. Amém? Os irmãos podem se assentar. Vamos agradecer a Deus pela leitura da sua palavra. Pai de amor, nós louvamos o teu santo, precioso e grande nome, Pai. Nós louvamos ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua palavra revelada a nós, por esse tempo que podemos estudar a tua palavra, e clamamos ao Senhor que o teu Espírito Santo a cada dia nos dê a iluminação, o entendimento da sua palavra. Pai, use o teu servo pela tua misericórdia e para a glória do seu nome. Pai, fale em cada coração nessa noite, nos ensine a amar como o Senhor ama, nos ensine, ó Pai, a andar de forma justa como o Senhor é justo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós na semana passada estudamos os primeiros versículos. Nós vimos que esses 12 primeiros versículos nós vamos completar hoje, aqui no capítulo 4 da carta aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses. O apóstolo Paulo está falando sobre dois grandes temas. Um nós falamos na semana passada, que foi a prática da santidade. E o outro grande tema é a prática do amor fraternal e a prática também do amor em forma de dignidade, viver de uma forma digna para que alcancemos outras pessoas para Cristo. A prática da santidade e a prática do amor fraternal. E aqui o apóstolo Paulo está dando instruções para uma igreja, dando instruções para irmãos em Cristo, dando instruções. Deus nos dá instruções através dessa palavra hoje, para que possamos viver de uma forma que agrade a Deus. Um viver agradável a Deus é um viver que anda em santidade. O verdadeiro cristão, aquele que ama a Deus e que busca agradar a Deus, nós vimos na semana passada, ele vive a prática da santidade. E vimos que a prática da santidade é uma ordenança, é um mandamento de Deus para a vida do cristão, para a vida dos seus filhos, para a vida da igreja. Um cristão verdadeiro que agrada a Deus, que quer viver de forma agradável a Deus, ele se abstém da impureza, nós vimos isso. Ele tem domínio sobre o seu próprio corpo, ele não é dominado pelos desejos carnais, ele resiste aos desejos pecaminosos, ele não ofende nem defrauda o seu irmão. Os irmãos vão se lembrar que nós vimos isso na semana passada, porque essas coisas são contra a vontade de Deus, são contra a palavra de Deus, são contra os mandamentos de Deus, porque Deus nos chamou para a santificação e não para a impureza. E hoje nós vamos ver dos versículos 9 ao 12, que Deus também nos chamou para amar, assim como Ele nos ama. Nós vamos ver nesses versículos que um viver que agrada a Deus é um viver em amor, um viver em dignidade, um viver em honestidade. Dos versículos 9 ao versículo 10, a palavra de Deus vai nos falar sobre esse viver o amor fraternal, viver em harmonia. E os versículos 11 e 12 nos falam sobre viver em dignidade para com os de fora, na sociedade, como nós devemos nos portar, como nós devemos viver. Então, os versículos 9 e 10 vão nos mostrar isso, viver em harmonia. E o apóstolo Paulo, Deus através do apóstolo Paulo, ele passa da santidade para o amor fraternal. E isso é algo que é natural, se nós observarmos que isso está sempre caminhando lado a lado. O amor e a santidade caminham lado a lado na Bíblia. Assim como o amor de Deus é santo, o nosso amor por Deus e o nosso amor uns pelos outros devem também ser motivados por um viver em santidade, por um viver santo. Quanto mais nós vivemos com Deus, quanto mais nós amamos a Deus, mais vamos desejar viver em santidade. E quanto mais próximos a Deus, quanto mais vivemos em santidade, mais vamos viver em amor pelo nosso irmão.
Amor e santidade caminham juntos. A prática da santidade, a prática do amor, ser um cristão é amar o nosso irmão, é viver em santidade. Porque se nós verdadeiramente aceitamos a Cristo, temos Cristo em nossas vidas, fomos alcançados por Ele, nós amamos o nosso irmão e não vamos desejar de maneira alguma pecar contra o nosso irmão, pecar uns contra os outros. Nós somos membros de um mesmo corpo. Nós somos uma família. Somos filhos de Deus. Deus nos ensina a amar quando Ele nos dá o seu Filho. João 3,16 diz que Deus... que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Deus nos ama, Ele nos ensina a amar. Jesus, Ele nos ensina a amar também. João 13, 34 e 35. Abra sua Bíblia. Esse versículo você precisa ter ele na sua mente. Você não pode se esquecer desse versículo, porque nós nos lembramos muito, às vezes, de amar ao próximo como a nós mesmos. Mas esse versículo, Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. E a forma como Jesus nos amou e nos ensinou a amar foi um amor de atitude, foi um amor que se sacrifica, um amor que se doa pelo outro. Isso que a palavra de Deus nos diz em João 13, versículos 34 e 35. Jesus disse para os seus discípulos: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, amem uns aos outros. A palavra de Deus nos diz. O Espírito Santo de Deus, nós vimos que Deus, Ele nos ordena, nos manda viver a santidade e nos capacita como? Através do poder do Espírito Santo dele. E se você abrir a sua Bíblia em Romanos 5, versículo 5, você vai ver que Deus nos manda, nos ordena a amar. Jesus nos ordena a amar, e é Ele mesmo quem derrama, pelo poder do Espírito Santo, o amor dele em nós. Jesus, Deus, Ele nos dá uma ordem, Ele nos dá a capacidade de cumprir o que Ele nos manda fazer. Romanos 5,5 diz: a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo nos capacita a viver em santidade, o Espírito Santo nos capacita a amar, porque ele foi derramado, o amor de Deus foi derramado em nós, pelo Espírito Santo. O amor de Deus habita em nós, porque o Espírito Santo nos foi dado. Então, nós aprendemos com Deus a amar, Ele nos ensina a amar. E aqui nesse texto o apóstolo Paulo vai destacar 4 verdades a respeito do amor fraternal. E a primeira delas está no versículo 9, que o amor fraternal é um dever, nós devemos amar. 1 Tessalonicenses 4, 9. Quanto ao amor fraternal, diz a palavra de Deus, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Amar uns aos outros, um mandamento de Deus. E é interessante a gente observar que o apóstolo Paulo, a palavra que ele usa para amor aqui, no versículo 9, como nós sabemos, quando nós vamos falar de amor no português, quando nós falamos do amor da mãe para o filho, a gente fala amor. Quando a gente fala de amor do marido para a mulher, a gente fala amor. Quando a gente fala o amor de um amigo para um com o outro, a gente fala amor. Mas a língua grega, a língua original em que foi escrito o Novo Testamento, ela tem diferentes palavras para diferentes tipos de amor. Por exemplo, o amor entre um casal, um amor físico, o amor da relação sexual, é o amor eros. Nós vemos isso quando nós estudamos o grego. Nós vemos também que uma outra palavra para o amor é storge, que se refere ao amor da família, o amor entre os familiares. Tem outras 2 palavras que nós conhecemos muito, que é filia, o amor filéus,
e o amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus, nós sempre dizemos, né? O amor de Deus é aquele amor que não tem muito a ver com um sentimento e com emoção, mas é o decidir amar, assim como Deus decidiu nos amar. E o amor filia é aquele amor de afeição, amizade, afeição uma pela outra. Mas o amor a palavra que é usada aqui para amor é Filadélfia, que é o amor fraternal. O apóstolo Paulo está falando aqui que eles devem amar uns aos outros. Quanto ao amor fraternal, eu não preciso mais escrever sobre isso para vocês, porque eu sei que vocês já estão praticando, mas vocês não devem achar que está tudo bem e que basta amar o quanto vocês já estão amando. Amem ainda mais. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que abundeis cada vez mais nesse amor. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é o amor que existe entre irmãos de sangue, amor fraternal, amor entre irmãos de sangue, participantes de uma mesma família. Nós devemos amar os nossos irmãos da fé, os nossos irmãos em Cristo, como irmãos de sangue, porque na verdade nós somos irmãos de sangue, nós somos ligados por um mesmo sangue, nós somos ligados pelo sangue de Cristo derramado na cruz, pelo sangue que nos remiu, que nos justificou e que nos salvou e nos fez filhos de Deus. Portanto, somos filhos, nos tornamos filhos por um mesmo sangue, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. E é possível, então, nós observarmos que agora o amor faz parte da nossa natureza, porque como filhos de Deus, nós somos filhos daquele que é o próprio amor, e nós temos em nós o Espírito Santo, que derrama em nossos corações o que? O amor. Se os irmãos observarem o peixe, ninguém precisa ensinar o peixe a nadar, não é isso? As aves, os pássaros, ninguém precisa ensinar, a ave não faz curso para voar, faz parte da natureza dela. O apóstolo Paulo está dizendo, eu não preciso falar para vocês sobre o amor, porque isso faz parte da natureza de vocês. Se vocês são cristãos de verdade, se vocês nasceram de novo, se são filhos de Deus, vocês têm em vocês o amor. O apóstolo Paulo não está falando aqui sobre algo que eles não têm, mas o que o apóstolo Paulo está falando é que eles devem amar, e esse amor ele deve crescer, é o que diz o versículo 10. O amor deve crescer. Não se contentem, não achem que vocês já estão amando demais, mas amem cada dia mais, cresçam em amor. Versículo 10 vai dizer, na verdade vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Irmãos, que ainda nisso abundeis cada vez mais. Os irmãos vão se lembrar que esses irmãos de Tessalônica, eles alcançaram toda a Macedônia, toda aquela região, eles amaram toda aquela região. O apóstolo Paulo está dizendo, não se deem por satisfeitos. É como se nós disséssemos hoje, nós alcançamos todo um bairro, não se deem por satisfeitos, vamos alcançar a cidade. Nós alcançamos a cidade, não se deem por satisfeitos, amem todo o estado. Nós alcançamos e amamos todo o estado, não se deem por satisfeitos, amem o país inteiro, alcancem o país inteiro com a palavra de Deus, com esse amor. Alcançamos o país, alcancem o mundo inteiro, não se deem por satisfeitos. Nunca teremos amor demais. Sempre há a possibilidade de crescer em amor, de crescer em amor pelas almas perdidas, de crescer em amor por aqueles que sofrem, de crescer em amor a Deus e aos nossos irmãos. O amor fraternal, o amor entre os irmãos. Uma igreja que vive a harmonia do amor, que vive a comunhão, é uma igreja poderosa. Nós jamais alcançaremos o mundo se não vivermos o amor aqui. Jamais compartilharemos ao mundo um amor que nós não vivamos.
Não há como mostrar ao mundo o amor se não vivermos o amor. Por isso nós glorificamos a Deus pela vida dos irmãos, porque nós vemos na vida dos irmãos o amor, mas exortamos os irmãos, não se deem por satisfeitos. Amem mais, busquem amar mais, progridam em amar, abundeis cada vez mais nisso. É o que a palavra de Deus está nos dizendo. A igreja em Tessalônica ela já demonstrava na sua prática de vida o amor. Se os irmãos se lembrarem, nós vimos isso. Aquela igreja tinha como marca a fé, a esperança e o amor, de forma que alcançaram vidas, almas, transformaram vidas pelo poder do Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, vocês devem ampliar, devem amar mais, com mais intensidade, amar a mais pessoas. Nós vimos que Timóteo relatou para Paulo que aquela igreja era uma igreja que vivia o amor de Deus. Mas o apóstolo Paulo, Deus está nos dizendo através da vida do apóstolo Paulo, não se deem por satisfeitos, não se acomodem, é necessário amar ainda mais. Então o apóstolo Paulo não está falando amem, como se eles não amassem, mas está dizendo amem ainda mais, ele está encorajando a amar ainda mais. Paulo faz isso, e não só aqui, mas se os irmãos se lembrarem, em 1 Tessalonicenses 3,12, ele já tinha orado, pedindo para que Deus aumentasse o amor deles. Lá em 1 Tessalonicenses 3,12, o apóstolo Paulo ele ora assim: o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor. O Senhor vos faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos. Queridos, essa deve ser a nossa oração, que nós possamos crescer em amor, amar cada vez mais uns aos outros e que esse amor alcance a todos. Uma vida agradável a Deus é uma vida em amor. Precisamos desejar crescer no amor. A igreja é o corpo de Cristo, nós somos membros desse corpo. E o amor é o sistema circulatório. A igreja é um corpo, cada um de nós somos membros. E o amor é o que faz tudo funcionar. O amor de Deus por nós, o nosso amor a Deus e o amor uns para com os outros. Mas se os nossos membros não estiverem exercitados, se os membros estiverem inertes, nós sabemos que o sangue ele para de circular. Nós teremos dificuldade no sistema circulatório. Nós precisamos amar. E às vezes até a dificuldade, a diferença que você tem para com o seu irmão, porque nós não somos todos iguais, e glória a Deus por isso, é para que você aprenda a amar a Ele, a amar mais. Deus usa todas as situações para ensinar os verdadeiros filhos dele a amar uns aos outros, a se amarem. As diferenças e até mesmo as dificuldades que nós temos uns para com os outros são oportunidades de crescermos no amor. O amor fraternal pode crescer sempre. O amor uns para com os outros pode crescer sempre. E a partir do versículo 11, ele vai falar a respeito também de uma vida com dignidade, mostrando que o amor fraternal, o amor do cristão é um amor responsável, que tem responsabilidade, que vive de forma digna. Versículo 11 diz: se empenhem por viver tranquilamente. Ali na versão diz quietos, tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos. Observe que agora a ênfase não é mais o amor entre irmãos, mas é viver de uma forma digna na sociedade. Vocês amam uns aos outros. Agora, na sociedade, para com aqueles que são de fora, ou seja, aqueles que não são convertidos ainda a Cristo Jesus, vivam de forma digna, vivam de forma tranquila. Vivam com tranquilidade. O desafio agora não é apenas andar em amor, mas andar em dignidade, viver de forma honesta. Ah, mas existem pessoas que são cristãos, ou se dizem cristãos e não andam de forma honesta, pastor? Existem. E infelizmente não são poucas.
que não andam de forma honesta, que não vivem de forma tranquila. O que é viver de forma tranquila ali? Ou melhor, o que não é viver de forma tranquila? Vai ser mais fácil da gente entender. É uma pessoa que vive se intrometendo na vida dos outros. É uma pessoa que é fofoqueira, que é mexeriqueira, que é intrigueira, que vive criando problema na vida dos outros. Então o apóstolo Paulo está dizendo: vocês são filhos de Deus, se comportem como tal, vivam de forma tranquila. Cuidem das suas vidas, é isso que ele está dizendo. Cuidem dos seus negócios e deixem a vida dos outros. Viver tranquilamente é exatamente o contrário de ser intrometido. Não viver se intrometendo nos negócios alheios, fazendo fofoca, intriga. Alguns crentes tessalonicenses, eles haviam entendido errado a doutrina da volta de Cristo. O apóstolo Paulo havia dito, ensinado para eles que Cristo poderia voltar a qualquer momento. E, de fato, essa é uma verdade. Mas eles entenderam então o que? Se Cristo pode voltar a qualquer momento, o que eu vou fazer? Parar de trabalhar. Vou ficar à toa. A qualquer momento Cristo chega aí, eu vou ficar me cansando, trabalhando para quê? Foi isso que eles pensaram. E como eles não trabalhavam, eles tinham muito tempo para quê? Cuidar da vida dos outros. Se intrometer na vida dos outros. Fazer fofoca. Então é esse o contexto que o apóstolo Paulo está dizendo: vivam tranquilamente, trabalhem, procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos, como nós já, ou seja, o apóstolo Paulo já tinha ensinado isso para eles, como nós já vos mandamos, como vocês já sabiam o que era para fazer. Paulo está corrigindo aqui esse entendimento errado que eles tinham. Ele está ensinando que o fato de Jesus Cristo poder voltar a qualquer momento não é desculpa para nós vivermos uma vida preguiçosa, muito pelo contrário. O fato, a verdade de que Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento é motivação para nós trabalharmos, sobretudo no trabalho do Senhor, e não termos tempo para nos intrometermos na vida de ninguém, a criarmos problemas na vida de ninguém, mas sermos trabalhadores do reino de Deus. Trabalhar, cuidar das nossas famílias, compartilhar o amor de Deus, pregar o Evangelho, trabalhar também para ter o nosso sustento, e não viver se intrometendo em negócios alheios. Infelizmente, o que tinha acontecido era que alguns recém-convertidos daquela igreja tinham entendido errado isso, e estavam então, já que Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento, eu não vou trabalhar, e passaram então a depender dos outros. Eles eram sustentados por outros cristãos. E muitos desses cristãos, às vezes, nem tinham total condições de suprir as suas próprias famílias, e estavam tendo de ajudar esses que estavam vivendo de forma preguiçosa. E além disso, essas pessoas, como pararam de trabalhar, eles não podiam pagar as suas contas. Então aqueles comerciantes que não eram convertidos a Cristo Jesus, eles estavam vendo, olha lá, aquele que diz ser cristão, lá da igreja de Tessalônica, comprou aqui, e não pagou. Caloteiro, preguiçoso, está vivendo da maneira errada, não está vivendo de uma forma que agrada a Deus, porque a palavra de Deus está nos instruindo aqui a vivermos tranquilamente e trabalharmos para o nosso sustento. O nosso testemunho na sociedade, queridos, é algo importante. A forma como nós vivemos é algo que é importante. A Bíblia nos instrui a vivermos o cristianismo de forma prática. Não só temos um belo discurso, mas vivemos aquilo que falamos. Quando nós estamos envolvidos no trabalho, quando estamos envolvidos no reino de Deus, nós não temos tempo para viver criando problema na vida dos outros. Aqueles que não cuidam dos seus próprios negócios, da sua própria vida, acabam tendo muito tempo para se envolver com a vida dos outros e criar problema. Então, por isso a palavra de Deus está instruindo: vivam tranquilamente, trabalhem, cuidem dos seus próprios negócios, trabalhem com as suas mãos,
como nós vô-lo mandamos. Versículo 12 vai nos mostrar que o amor fraternal é irrepreensível. Versículo 12, olha aí na sua Bíblia. A palavra de Deus nos diz: para que vocês vivam, então, vivendo tranquilamente, trabalhando, para que vocês vivam com dignidade à vista dos que estão de fora. Para que vocês vivam de forma digna, de forma honesta, à vista dos que estão de fora, e não venham a precisar de nada, não tenham necessidade de coisa alguma. O cristão, ele não apenas tem o compromisso de amar os seus irmãos, mas ele também tem o testemunho de tem a missão de dar um bom testemunho para aqueles que estão de fora, para aqueles que ainda precisam ser alcançados por Cristo, alcançados pelo Evangelho. Nós precisamos dar um bom testemunho. E para isso, mais importante do que as palavras é a forma como nós vivemos. Mais importante do que o que nós falamos é a forma como nos portamos, é a forma como vivemos. O mundo que nos observa, as pessoas que nos observam, talvez nunca entraram numa igreja, nunca ouviram um sermão assim como os irmãos estão ouvindo, sentados no banco da igreja, juntos de outros irmãos, parados para prestar atenção no que um pastor está falando, no que o Espírito Santo de Deus está usando o pastor para falar. Mas essas pessoas estão todos os dias se relacionando com cada um de nós, com cada um de vocês. Então talvez você seja o sermão que essa pessoa vai não ouvir, mas ver, presenciar, testemunhar todos os dias da vida dela, lá no serviço, do lado da sua casa, na escola, enfim, onde você for. O mundo nos observa. Talvez você seja a única Bíblia que alguém esteja lendo. A sua vida. E o que nós estamos vivendo é realmente o que está aqui? Temos transmitido o verdadeiro Evangelho? Ou temos vivido um falso cristianismo? Esse texto nos mostra algo muito importante, queridos. Que a vida cristã não é só teoria. A vida cristã não é uma ideologia, mas é uma prática de vida. É uma vida prática, algo que nós pregamos, acreditamos e vivemos. Temos as nossas falhas, nossos erros, pecamos sim, mas não vivemos pecando. A palavra de Deus nos diz que o Filho de Deus, ele não vive pecando. O cristão obediente, ele anda em santidade. Ele se abstém dos pecados sexuais, da impureza sexual. Ele anda em harmonia, em comunhão, amando os irmãos em Cristo, e anda em dignidade, trabalhando com as suas mãos e não se intrometendo em assuntos alheios. Quando o mundo observar em nós isso, quando o mundo ver em nós Cristo, porque a palavra de Deus nos diz que ninguém nunca viu a Deus. Mas quando nós vivemos, o mundo vê Deus refletido em nós. Quando nós vivemos essa palavra, o mundo vê Deus refletido em nós. E quando o mundo vê Deus refletido em nós, só existem duas reações para o mundo. Observe isso, querido. Só existem duas reações possíveis se nós estamos vivendo um verdadeiro cristianismo. Ou o mundo vai se opor a nós, vai vir contra nós querendo nos destruir, ou ele vai desejar ter a vida que nós temos. E aí é através do Evangelho, da pregação do Evangelho. E tanto quando o mundo se opor a nós, ou quando o mundo quiser viver como nós vivemos, tudo isso é para a glória de Deus. De uma forma ou de outra, é para a glória de Deus, porque é Ele que nos capacita a viver dessa forma. Nós, quando somos perseguidos, quando se opõe a nós, Jesus já havia dito que isso aconteceria, porque o mundo se opõe a Ele, e Ele está em nós. E aqueles que
se arrependerem de seus pecados, desejarão viver conforme você está vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós, que a graça e o amor de Deus nos capacite a viver essa verdade, o amor, a harmonia e o testemunho, a vida digna diante da sociedade. Quero convidar o pastor Helenilson para nós orarmos, agradecermos a Deus por essa noite, por esse tempo de culto ao Senhor. Lembrando sempre de orarmos, mais uma vez, pelos nossos missionários, pelos nossos irmãos e amigos ali em Cambuci, São João do Paraíso, que devido à tromba d'água estão passando por dificuldades. Oremos, amados. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, o único Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por essa porção tão especial que veio para os nossos corações. Ó Deus, obrigado pela vida do teu servo. Continue, meu Deus, sustentando com todo o poder do céu. Também, ó Deus, suplicamos pelos nossos irmãos, aqueles que já estão com a idade avançada e já não podem mais caminhar para a tua igreja. Suplicamos também, meu Pai, por aqueles que estão enfermos. Ó Deus, esteja com eles, ajudando, fortalecendo, dando-lhes força, ó Deus, e firmando a fé no Senhor. Ó Deus bendito, abençoa os pastores de todas as denominações evangélicas, aqueles que têm pregado a tua palavra com autoridade. Ó Deus, também suplicamos pelas tuas igrejas, Senhor, as igrejas do Senhor, que necessitam da tua graça, que muitas delas estão com as portas neste momento abertas, recebendo do Senhor uma porção dobrada do Espírito. Ó Deus, te agradecemos, ó Deus, por esse momento nobre e especial de estarmos aqui nesse lugar para adorar o Senhor. Suplicamos também pela vida dos irmãos e de todos os amigos ali de São João do Paraíso, em Cambuci, que devido a uma tromba d'água inundou as casas. Mas, ó Deus, graças ao Senhor, as vidas foram preservadas. Continue, ó Deus, abençoando os nossos irmãos ali, bem como todos os nossos amigos. Obrigado, ó Deus, pela mobilização dos irmãos em ajudar aquele povo e em especial em oração. Que a graça e o amor do Senhor esteja sobre aqueles irmãos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.